Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos, neste momento, dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 25 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Mensagem da Cruz, com Evandro Corrêa, e veja as aulas, também nos acompanhe e se inscreva lá para nos ajudar. Tenho certeza que você vai gostar muito deste curso e também das diversas pregações que já temos no canal. Irá muito edificar a sua vida, tanto as pregações como este curso. É um curso longo, porém tem muito conteúdo que irá acrescentar no seu conhecimento bíblico e no conhecimento da história da igreja. Vai lá, nos visite e se inscreva e nos ajude. Muito bem. Nós vamos dar sequência então à aula de número 26 agora. Chegamos no século 18, ano 1700 depois de Cristo. Quando parecia tudo organizado, a Igreja Católica Romana já tinha feito a sua reforma, os protestantes estavam crescendo pelo mundo, os países politicamente se fortalecendo, surge o racionalismo. Época de grandes descobertas e invenções pelo mundo. O homem passou a olhar para dentro de si mesmo e descobriu o seu potencial. E criou esperanças que, através do avanço da tecnologia, os seus problemas no futuro seriam resolvidos. O maior erro desse período foi que, aos poucos, a fé, o temor, o fervor em Deus foi esfriando. Mas eu quero dizer para você, Deus jamais fica sem voz ou sem vaso para usar. Veja nesta aula os grandes homens de Deus nesse período. Eu quero dizer para você que o crescimento e o fortalecimento da Igreja do Senhor durante a história, ela se deu através de povos, homens e mulheres que Deus usou e levantou para uma grande obra evangelística. E aí surgiu a Igreja do Senhor. Isso que nós veremos. Nos Estados Unidos, entre 1700 e 1800, grupos presbiterianos focados em estudo bíblico foram se instalando na Nova Inglaterra. Também os irmãos metodistas, fortes em missões, e os batistas também, irmãos com um pouco menos de teologia, mas muita vontade de evangelizar. Aleluias. Ainda neste século surge o movimento pietista. Eu disse pietista e não petista, hein? Cuidado. Estes irmãos pietistas são cristãos piedosos, caridosos, em busca de experiências com o Espírito Santo e receber poder da parte do Senhor. E também revelação para fazer a obra missionária de Deus pelo mundo. Então surgiu, se fortaleceu, porque já existia, na cidade de Morávia, na República Tcheca, os moravianos. Em 1600 depois de Cristo, fiéis cristãos desta cidade que eu citei, Morávia, e também da Boêmia, também na República Tcheca. Esses irmãos estavam enfrentando perseguições, porque estava tendo a Guerra dos 30 anos entre cristãos católicos romanos e os irmãos protestantes. Os soldados do rei,
eles escravizaram muitos moravianos e também destruíram as vilas, queimaram os livros cristãos. Quero dizer que os sobreviventes, eles foram exilados e buscaram refúgio em diversas nações da Europa. Na Alemanha, eles encontraram um piedoso cristão, o conde de Zinzendorf, e ele cedeu terras para os irmãos moravianos. E eles colocaram o nome deste lugar de Reinhald, que quer dizer redil do Senhor. E no ano 1727 depois de Cristo, esses irmãos, em oração intensa, receberam um poder do Espírito Santo e um grande avivamento se deu neste local. Para você ter uma ideia, esses irmãos moravianos, eles fizeram uma torre de vigília com um relógio de oração por tempo ininterrupto. Por mais de 100 anos eles oraram, sem parar, hein, queridos? Revezando entre as famílias morávias. Imagina, meus queridos, que obra grandiosa, que atitude linda. Mais de 100 anos oração ininterrupta das famílias moravianas. Que lindo, meus queridos. Mas não era só oração não que eles faziam. Os moravianos mandaram missionários por terras distantes pelo mundo afora, tornando assim os pais das missões modernas. Você verá agora na sequência do curso que todos os avivamentos geraram grandes missões evangelísticas. Este é o foco de todo cristão, né? Sair e fazer discípulos para o Senhor. Por isso, Deus derramou os avivamentos. Um dos mais marcantes casos dessas missões moravianas, eu vou dizer, 2 jovens que se venderam como escravos para evangelizar escravos. Imagina, em uma ilha no leste da Índia. E de lá esses jovens nunca mais saíram. Imagina então, hein? Ainda jovens, despediram de suas famílias e pagaram com a sua própria vida a viagem para esta ilha de escravos, somente para evangelizar os cerca de 3.000 escravos que moravam naquela ilha. E de lá nunca mais eles saíram. Que coisa linda! Que avivamento, queridos! Quem nos dias de hoje seria capaz de uma obra tão linda como essa? Somente por amor ao próximo e o desejo de levar a palavra de Deus. Glórias a Deus. Eu vou citar agora nomes e fatos que você irá se impactar de homens que foram usados para que a igreja do Senhor ela crescesse e se fortalecesse pelo mundo. O primeiro que eu vou citar é John Bunyan, o sonhador imortal. Ele nasceu em 1628 e faleceu em 1688. John Bunyan passou 12 anos preso por pregar o evangelho do Senhor. Sua esposa e filhos, eles foram cegados. Imagina, queridos. Ele teve uma oportunidade de sair da cadeia, mas tinha uma condição. Ele teria que parar de pregar o evangelho. Então, Bunyan disse: se me soltarem hoje, amanhã estarei pregando o evangelho. Então ele ficou mais um tempo preso e depois o libertaram. Veja que desejo, o fervor desse irmão de levar o nome de Jesus. Que exemplo para nós que somos livres pela graça para pregar o evangelho, né?
temos toda a liberdade e segurança. Nós precisamos tomar como exemplo e sermos missionários, né? O segundo nome é Jonathan Edward, o grande despertador avivalista. Ele nasceu em 1703 e faleceu em 1758. Jonathan Edward, ele foi um grande pregador do Evangelho e marcou a sua geração nos Estados Unidos, onde de 30 a 50 mil almas, né, se converteram ao Senhor. Olha que isso foi num período de 2 a 3 anos. Veja que grandiosa obra, que avivamento. Edward, ele era um pregador de palavras duras, viu? Ele parecia até João Batista. Veja só o tema de um de seus mais famosos sermões. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Veja só, hein? Jonathan Edward, ele ficava horas contemplando a glória de Deus na natureza. Isso é maravilhoso. Eu, pela graça do Senhor, eu gosto muito de fazer isso, viu? Ficar apreciando a criação de Deus e contemplando a glória do Senhor em tudo o que Ele fez. Ali ter uma intimidade com Deus e com o que Ele fez. É muito gostoso isso. Faça essa experiência você. Tinha um bom gosto o irmão Edward. Por muitas vezes, Edward não conseguia terminar de pregar os seus sermões, porque pessoas que estavam ouvindo corriam até ele chorando, arrependidas, para entregar a vida para Jesus, arrependidos pelos pecados que cometeu, se convertendo ao Senhor. Que coisa linda, queridos. O terceiro nome que eu vou dizer é George Whitefield, o príncipe dos pregadores. Ele pregou por 28 anos a um público de 10 mil pessoas diária. Cada vez que ele pregava. Ele pregava 10 vezes por semana, ao ar livre, porque não havia lugar fechado para comportar o público que queria ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa linda, pessoas sedentas pelo Senhor. George dizia: subo todas as vezes no púlpito como se fosse a minha última pregação e também a última oportunidade do povo ouvir da minha boca a palavra. Que grande avivamento esses homens experimentaram, hein? Mas por quê, queridos? Sim, foi a vontade de Deus, né? E homens e mulheres dispostos a viver intensamente em oração, fé e estudo da palavra de Deus. O quarto nome que eu vou dizer é David Brainerd, de 1718 a 1747. Ele foi um arauto aos peles vermelhas. Davi, ele gastou a sua vida em oração, estudo e pregação aos índios e fez muitos discípulos para Cristo nas tribos dos Estados Unidos. Esses índios entenderam o que era a fé cristã e não foram obrigados a se batizar. David Brainerd faleceu jovem ainda, aos 29 anos, com tuberculose. No fim de sua vida, ele disse: digo agora morrendo, não teria gasto a minha vida de outra forma, nem por tudo o que há no mundo. Olha só, hein, queridos, que mensagem forte, que exemplo, hein? Glórias a Deus. O quinto nome que eu vou citar é Guilherme Caris, de 1761 a 1834.
Ele também foi o pai das missões modernas. Sem dinheiro, sem apoio da Inglaterra, ele foi morar na Índia. E lá ele traduziu a Bíblia em 30 idiomas locais. E ele ficou 40 anos na Índia, até o irmão partir para o Pai. Na Índia, esse irmão foi honrado até pelo presidente local. Veja só que grande missionário de Deus, hein? O sexto nome que eu vou citar é Adoniram Judson, missionário na Birmânia. Ele traduziu a Bíblia na língua local também. Ele queria ver no fim da vida pelo menos uma igreja com 100 membros. Mas Deus honrou a vida dele e ele viu 63 igrejas com mais de 7.000 batizados. Glórias a Deus. Deus usou e usa até nos dias de hoje a nossa vida, se nós nos dispormos à vida missionária. Aleluia. O sétimo nome foi George Miller, de 1805 a 1898. Era um escocês e ele deixou o conforto da sua casa e abriu um orfanato que tinha 2.000 crianças, e ele não tinha condições financeiras, hein? Houve momentos que ele orou a Deus para que Deus suprisse as necessidades do alimento diário e pedia a Deus que mandasse pessoas para ofertar o alimento para aquele almoço ou aquele jantar. E Deus respondia a oração do irmão e vinham pessoas dispostas a ajudar com o alimento. Glórias a Deus, né? Que irmão de fé e coragem, hein? Glórias a Deus. O oitavo nome que eu vou citar é David Livingstone, de 1813 a 1873. Ele era um missionário e explorador de novas terras. Ele levou o evangelho à África. Por vezes, ele foi perseguido por índios que, por ele ser branco, achava que ele iria escravizá-los, né? Olha só, até animais perseguiu ele como um leão que o atacou. Mas Deus o livrou, glórias a Deus. Esse jovem, David Livingstone, ele fez uma grande obra na África. Glórias a Deus, hein? E ganhou muitas vidas para o Senhor. E também ele conheceu aquele continente, né? Explorou e conheceu lugares e a criação de Deus em toda aquela região. Glórias a Deus. Agora eu vou falar o próximo nome dos missionários de Deus. John Peyton, de 1824 até 1907. Também ele era um escocês, missionário aos antropófagos. Irmãos, esse daqui foi corajoso também, hein? Ele foi para uma ilha de canibais, na Nova Hebridas, no Pacífico Sul. John Peyton correu muitos riscos de morrer e virar alimento de índio. Imagina isso, queridos. Essas tribos, elas não conheciam um poço, e o missionário bebia água de coco ou da chuva. Mas Deus deu-lhe a ideia de cavar poços, assim como Isaac, né, de Abraão. E quando os canibais viram a água do poço, então eles se alegraram e receberam John Peyton. E aí eles passaram a ouvir a voz, né, a pregação do missionário, e se converteram ao Senhor. Que coragem, que fé desse irmão! E Deus usou a vida dele através de cavar poços, e o povo, os índios, se converteram ao Senhor Jesus. Glórias a Deus, né?
Agora o 10º nome é Hudson Taylor, de 1832 a 1905. Ele foi o pai das missões na China. Olha, pensa num lugar difícil para pregar o evangelho, porque lá há muitas religiões, costumes orientais antigos, então pregar o evangelho de Jesus era uma obra complicada, viu? Mas ele foi lá, viu? E embora alguns momentos a igreja crescia, outros momentos ela diminuía, né? Mas o evangelho de Jesus chegou em terras orientais. Aleluias. O 11º nome, esse é muito conhecido, viu? No ano 1703 depois de Cristo, nasceu o inglês John Wesley. Cristão desde criança, com 5 anos, Wesley se livrou da morte milagrosamente, pois a casa onde morava pegou fogo e os vizinhos conseguiram resgatá-lo com vida. Glórias a Deus. Daí o seu título, Tocha Tirada do Fogo. O irmão era tocha mesmo. Desde novo, John Wesley, ele era intenso na obra de Deus, porém ainda lhe faltava algo dentro no seu coração. Preste atenção no testemunho nessa experiência do irmão Wesley. Em 1735, em uma viagem missionária aos Estados Unidos para evangelizar índios, o navio estava a sofrer com tempestades e ventos fortes. Enquanto Wesley estava morrendo de medo do navio afundar e ele morrer ali, os companheiros de viagem eram os moravianos que estavam com ele no navio, cantavam hinos ao Senhor e nem se preocupava com o medo da morte. E ele viu que ele era diferente, lhe faltava algo em sua vida com Deus, uma experiência nova e mais profunda com o Senhor. Então lhe despertou uma grandiosa fé. E ele foi com os irmãos e fez a obra do Senhor, né, junto aos índios, né, apoiando os moravianos, mas ao voltar para a Inglaterra, ele era, na verdade, uma tocha de Deus tirada do fogo. Ele pregava obediência e fervor dos cristãos. E isso Wesley fazia nas ruas, porque dentro das igrejas já não comportava o público para ouvi-lo, né? Ele teve uma vida intensa de oração, viu? Ele orava 2 horas por dia. E por 54 anos, Wesley pregou 780 vezes por ano. E ele escreveu 230 livros. Ele ganhou almas aos milhares para Jesus. Em 1791... o Senhor recolheu o seu servo, John Wesley. Que obra linda, que avivamento, né? Agora mais um nome. Eu quero falar mais um nome da história da igreja. Charles Spurgeon. Ele nasceu em 1834, na Inglaterra. E ele foi pastor com 18 anos, hein? Spurgeon, ele estudava muito e orava muito. Um sermão dele, ele dizia que era muito trabalhoso para se fazer, viu? Pois ele não subia no púlpito para pregar um sermão sem estar certo que era a vontade de Deus de falar aquilo o que ele iria falar. Olha, que bênção, que exemplo para nós pregadores, né? Se preparar para pregar. A igreja dele chegou a ter 44 mil membros. Imagina, Charles Spurgeon, ele deixou o maior conteúdo escrito cristão da história.
Ao ouvir a frase, volte-se para mim e todos vocês sejam salvos até os confins da terra, Spurgeon despertou-se para as missões pelo mundo. O seu seminário mandou missionários por todo o mundo. Nos Estados Unidos, foi um impacto o seu ministério. Ele deixou centenas de frases fortes de impacto, como por exemplo, olha só, todo cristão é um missionário ou um impostor. Forte a frase, hein? Em 1892, o nosso irmão Charles Spurgeon partiu para o Pai, porém deixou até os dias de hoje um vasto legado para nós, as futuras gerações. Glórias a Deus. Queridos amigos, hoje é a nossa vez. Essa é a nossa geração. Deus quer usar eu e você para uma grande obra e sermos um missionário. Sim, aí na sua rua, na sua parentela, no trabalho, na escola, um missionário de Jesus. Queridos, nós não podemos limitar o poder de Deus na nossa vida. Ele quer fazer uma grande obra através de nós. E nós não podemos negligenciar a ação de Deus na nossa vida. Esses homens citados nessa aula, eles eram homens e mulheres comuns, como nós. Eles somente disseram, eis-me aqui, Senhor. Eu e você também podemos. Vamos em frente pregar o evangelho do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. No século 18 e 19, entre 1700 a 1900, surge um movimento que para a ciência e tecnologia foi ótimo, mas para a igreja foi uma tragédia. O humanismo e o liberalismo teológico. Isso está muito evidente dentro das igrejas nos dias de hoje, em várias delas, né? Isso é devastador para a fé e a obediência cristã. A Europa e os Estados Unidos, e aos poucos hoje chegando ao Brasil, você vai entender como foi e o que é o humanismo e o liberalismo teológico, na sequência das aulas. Agora, o homem é que está no centro de tudo. A ciência e a tecnologia é a solução para o futuro. O progresso será o fim dos problemas para a humanidade. O individualismo, o eu no centro, está em alta. Cientistas, inventores, pensadores questionaram a Bíblia e a fé cristã. Lamentável, hein? Eu vou citar alguns poucos nomes dessa época, de pensadores, cientistas, né, que confrontaram a Bíblia. Charles Darwin, Karl Marx, Isaac Newton, René Descartes e muitos outros mais, viu? Que puseram em xeque a palavra de Deus. Muito lamentável, é triste isso. E ocorreu nesse período, entre 1700 e 1900. A igreja passou a dar as mãos para o mundo e andar juntos. Coisas mundanas começaram a entrar dentro das igrejas. Está claro isso em muitas congregações nos dias de hoje. E trouxe um horrível esfriamento da igreja por todo o mundo. Porém, os remanescentes responderam a essa frieza. E Deus mandou outros avivamentos. Aleluias. Em 1895 d.C., nos Estados Unidos, surge os fundamentalistas, que firmam um outro documento, como era o credo, ou os outros, concílios, né, como a
aqui as confissões de fé de Westminster, eu tinha esquecido. Confissão de fé de Westminster, parece muito com ela, né? São confissões de fé para debater e para confrontar o erro que havia surgido nesta época. O primeiro, a infalibilidade da Bíblia. As escrituras são inerrantes e infalíveis. A segundo, a divindade de Jesus. Jesus é Deus. O terceiro, nascimento virginal de Jesus. Maria não conheceu o varão até que nasceu Jesus. Sua gravidez e obra totalmente do Espírito Santo. Quarto, morte expiatória de Jesus. Morte substitutiva de Jesus em nosso lugar e pagamento total de nossa dívida do pecado na cruz. O quinto, ressurreição corpórea de Jesus e sua volta. Jesus morreu e ressuscitou com o seu corpo e voltará um dia. Então, esses foram os 5 pontos para afirmar a fé na Bíblia e em Jesus, contra o esfriamento do humanismo e do liberalismo teológico. Nós vamos dar sequência e você vai entender um pouco mais sobre esse assunto nas próximas aulas. Nós, queridos, nós precisamos crer totalmente na nossa Bíblia Sagrada e tê-la como manual de vida. E a igreja também precisa estar firmada somente na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo dentro da igreja. E tê-la como única regra de fé e prática para a nossa vida. Amém, queridos? Muito bem, concluímos esta aula. Eu espero que você tenha gostado. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.